A gente está lançando essa semana, para os jovens que estão começando a Jornada da Fé, uma série de podcasts em parceria com a Associação Rio de Janeiro, o Ministério Jovem de lá, sobre a série Crescendo em Cristo. É uma série que foi feita para os adultos que estão se tornando adventistas, e a gente pensou em ter algo voltado para o público jovem. Então, assim, está uma linguagem assim, bem descomplicada, mais leve, né, e tal. Então, né, se você é jovem e tal, a gente tem jogado no grupo da diretoria para compartilhar. Entrou na igreja agora? Segue lá. Ah, já tem um pouco mais de tempo. Não tem problema, tem coisa boa para você poder aprender. E aí, quando a gente estava fazendo as gravações da série, a gente estava com o cache ali da mídia da Central do Rio, e a gente começou a conversar um pouco sobre um dos temas da série, que era sobre a questão da santificação. É até um dos primeiros episódios, né? Agora me batizei, né? Entreguei minha vida a Jesus, e agora? O que Deus espera de mim? E quando a gente estava conversando, um dos jovens que faziam parte ali do grupo de mídia da igreja, falou o seguinte: pastor, por que é tão difícil um jovem permanecer na igreja? Eu não esperava aquela pergunta naquele momento, mas é uma pergunta que volta e meia me surge essa semana mesmo. Mais 5 pessoas, gente ligada ao Ministério Jovem, diretor, líder de escola sabatina, um ancião de uma das igrejas do nosso campo, falou assim: pastor, a gente está perdendo nossos jovens. E por quê? E aí, quando a gente começa a pensar, muitas vezes a gente foca em ferramentas para que a gente possa criar uma comunidade mais viva, mais unida, como se aquilo fosse a solução em si. Então a gente estava conversando, eu falei: olha, por isso que a gente pega e faz as Olimpíadas a nível de região, para criar um senso de identidade, você tem PG, Caleb e tal. Só que aí, eu queria que o diretor sacasse que isso não é o principal. Isso faz parte do processo de criar companheirismo. Ele falou assim: mas pastor, não é isso que vai fazer um jovem ficar na igreja. Realmente. Porque se a gente for querer concorrer com o que esse mundo oferece, qualquer Olimpíada que a gente faça vai perder. Qualquer luau que a gente faça vai perder. Qualquer atos que a gente fizer, a gente vai perder só no início do investimento financeiro. Compara o investimento que o Rock in Rio tem com o investimento que o maior evento para adolescentes que tem na América do Sul da igreja, que é o Campuri, da divisão, tem. É absurda a desproporção. O Rock in Rio gasta R$1 bilhão. Ele não se paga. Quando era departamental de jovens no Rio, a gente sentou uma vez com o pessoal que organiza, para ter uma noção de evento. Era um workshop sobre como montar eventos. Ele falou: o Rock in Rio, ele gasta R$1 bilhão. A gente só arrecada 400 milhões de ingressos. Ele não se paga. Da onde vem os outros 600 milhões? Itaú, Bradesco, as empresas, as parcerias, as redes que transmitem. Então não tem. O que a gente pensar na coisa mais especial que você possa fazer para deixar o seu filho na igreja, você vai perder para o mundo. Porque o mundo, quando você pensa em investimento, atrativo, essas coisas todas, ele joga pesadíssimo. E ele joga para distrair mesmo, para fazer a gente, esquecer que a gente tem algo maior para agarrar a gente aqui. Então, qual é a força do cristão? Qual é a força que eu posso ter como pai, como mãe, como membro de igreja, para segurar meu filho? E eu vou além. A força que a gente pode ter como igreja, para a gente segurar as pessoas aqui. Eu quero abrir com vocês aqui a carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 em diante. Eu quero aqui tirar uma lição com vocês sobre um conceito muito profundo que Paulo fala aqui e que muitas vezes passa despercebido da gente, que se você entender o que Paulo está dizendo aqui nesse texto e botar em prática na sua vida, se a gente como igreja entender o que Paulo está dizendo aqui nesse texto e botar em prática na nossa igreja, a gente começa uma dinâmica de que Satanás pode botar todo o dinheiro do mundo em entretenimento.
e não vai ser capaz de tirar a gente da jornada com Deus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 em diante. Antes de ler, deixa eu só contextualizar você. 2 Coríntios é a carta em que Paulo bota o coração dele. Ele fundou a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto foi uma igreja extremamente complicada e problemática. Os irmãos brigavam ao ponto de ir para os tribunais. Os irmãos, eles tinham dificuldades com a ética ligada à sexualidade. Eles tinham muitos casos de imoralidade dentro da igreja. Eles tinham casos de heresias. Alguns acreditavam que a ressurreição era impossível de acontecer. Então, quando alguém morria, a alma ia direto para o céu ou para o inferno. A ressurreição cientificamente possível. Era o que esses irmãos cristãos em Corinto acreditavam. Na hora da Santa Ceia, eles levavam vinho, aquele vinho, sangue de boi, né? Não sei como é que chama aqui na expressão de verdade, e eles empurravam, sabe, o caneco ali, de caírem bêbados na Santa Ceia. E uns comiam muito, outros comiam pouco. O culto era uma bagunça, o pessoal falando ao mesmo tempo, e a igreja rachada em facções, em grupos, em panelas. O que você faz com uma igreja dessa? Eu gosto de levantar isso porque a gente às vezes fica olhando para o Novo Testamento, um passado perfeito, ideal, só que é um passado perfeito, ideal só na nossa cabeça. Quando a gente lê as cartas de Paulo ao Novo Testamento, a gente vê que não apenas Corinto, as outras igrejas eram complicadas porque eram igrejas com pessoas, e pessoas são complicadas. Quando a gente olha, porque a igreja adventista, os pioneiros, só gente, eram pessoas consagradas e dedicadas, só que ser consagrado não é ser perfeito. Se você pegar, eu não sei se você tem os livros em casa, mas dá um pulo ali, na loja da associação, na loja Porte, e chega ali no Marcos ali, e fala assim, Marcos, eu quero ver todas as séries, todos os volumes do Testemunhos para a Igreja. Irmãos, são 9 volumes, se eu não me engano. Se você botar tudo junto, é isso aqui, ó, de problema. De Ellen White tendo que, ó, marretar a cabeça do povo. Irmãos, não tem igreja perfeita em nenhum momento da história. Vê o Apocalipse, pelo amor de Deus. O Apocalipse é Deus dizendo o seguinte: por que deu errado? E ele vai mostrando todas as causas possíveis. A tragédia do Apocalipse é que, assim como Israel se apostata no deserto, a igreja cristã, ela se apostata também, porque tem gente, e gente é problemática. Quem lida com gente aqui durante o dia? Estou falando uma mentira aqui? É verdade. E aí agora, Paulo, a beleza de 2 Coríntios, gente, 2 Coríntios é a carta mais linda de Paulo, porque Paulo está colocando o coração do pastor, do missionário, do apóstolo, que não cancelou o povo de Deus, que não desistiu da igreja, que não abandonou, que não largou. Eu posso estar falando para alguém essa manhã que está sentado aqui, pensando em deixar, pensando em abandonar, pensando, pastor, a igreja não é para mim. Quantas vezes eu ouço isso de um jovem: pastor, não é para mim, eu estou esperando virar maior de idade para sair da igreja, porque meus pais me obrigam a estar ali. Às vezes para você que é funcionário, seja no lugar secular ou ligado aqui à igreja, e você vê algumas coisas que machucam você, e você fala: não é para mim. Pois isso Paulo já tinha trabalhado. E olha o que ele fala aqui, verso 2, ele está brigando com o povo, ele está reclamando de que a igreja de Corinto chegou à audácia, a igreja que ele abriu, de exigir uma carta de recomendação da igreja de Jerusalém para Paulo voltar lá e pregar. Aí Paulo fala o seguinte, que no verso 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de quem? Vem de Deus.
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Continua aí, verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito o quê? Muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Pastor, que tanta glória tem aqui nesse capítulo, né? Glória, glória o tempo todo e tal. Bom, eu quero começar aqui então a explicação desse trecho, o que isso tem a ver para a sua vida espiritual, porque eu acredito que quando você está lendo, você, meu Deus, qual o segredo aqui? O pastor falou tanto desse trecho, tanto dessa parte, um segredo para ficar na igreja para sempre. Qual o segredo aqui? Então vamos lá, eu quero aqui destrinchar aqui o trecho para vocês, para a gente ver como ele se aplica para a nossa vida. Primeira coisa, glória é o termo principal aqui, nesse trecho que Paulo está escrevendo para os coríntios. Por quê? A palavra glória, gente, ela não aparece apenas várias vezes aqui, nessa seção da Bíblia, mas ela aparece várias vezes na Bíblia. E o que glória significa? Bom, a gente falou aqui da aurora, na dedicação dela. A aurora significa brilhar, reluzir, ter valor. Glória, na Bíblia, será que é apenas algo brilhante, impressionante, ou tem algo mais profundo nisso? Bom, a palavra glória, no contexto bíblico, é mais do que brilho, é mais do que algo que resplandece e cega as pessoas. Sempre que você lê a palavra glória no texto bíblico, seja no Antigo ou Novo Testamento, glória significa a presença de Deus se tornando visível. Pensa comigo no Antigo Testamento. O povo está andando pelo deserto e a glória de Deus apareceu no deserto de uma forma impressionante. Uma nuvem que protegia o povo durante o dia, e à noite era o quê? Uma coluna de fogo que os aquecia no deserto à noite. Aí eu queria que você pensasse no tabernáculo. O tabernáculo é dedicado, e a palavra de Deus fala que a glória do Senhor apareceu. O que foi essa glória? A presença de Deus se manifestando no templo, uma nuvem que envolveu todo o tabernáculo. A gente lê, por exemplo, mais na frente, a glória de Deus estava no Santo dos Santos, uma presença na Arca da Aliança, a Shekinah e tudo mais, presença. Glória, quando se refere a Deus na Bíblia, significa a presença de Deus. E Paulo, ele está trabalhando com uma igreja que ela está tendo uma dificuldade doutrinária. Algumas pessoas estão aparecendo e dizendo, olha, vocês estão lendo o Antigo Testamento de uma forma errada. Vocês estão dizendo que todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, sobre a nova terra, sobre a presença de Deus, isso se manifestou na vida de um carpinteiro lá do interior, que apareceu aqui, pregou, foi rejeitado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei, ele foi crucificado, e agora o povo que segue ele, gente, basta olhar, é meia dúzia numa casa, 40 em outra, um povo complicado. Paulo, você está falando de que agora a gente tem uma nova aliança com Cristo, uma aliança superior, mas a gente olha para a vida dos cristãos, e o que a gente percebe?
briga, divisão, dissensão, treta. Eles são tão bons, que eles não querem ficar perto um do outro. E agora eu quero falar para você, meu querido, que está acompanhando a gente pela internet. Se você está acompanhando a gente aqui, porque você está doente, porque você está em viagem, beleza. Mas se você está acompanhando a gente aqui, porque você está tretado, brigado com gente da igreja, entenda, eu vou te falar uma coisa muito séria. Deus não vai abençoar a sua adoração enquanto você continuar assim. Deus não vai. Ah, não, eu estou em casa porque a gente é complicada. Tira isso da cabeça, irmão. É isso que o pessoal está falando com Paulo. Paulo, como que o cristianismo pode ter uma glória maior? Porque quando você olhava para o templo, você viu o quê? A presença de Deus. A gente teve a inauguração da central, certo? Uma nuvem desceu, fogo do céu caiu e consumiu o sacrifício. Tinha uma Shekinah brilhando no púlpito. Era esse o argumento que os mestres que eram contra Paulo, os judaizantes, diziam: não existe presença de Deus, porque se existe presença de Deus, a igreja seria perfeita. E sabe, isso aparece hoje também no nosso meio. Não, se a igreja adventista fosse remanescente, seria perfeita. E isso não é falado só por críticos, não. No nosso meio ainda é muito popular a ideia de que Jesus só vai voltar quando nós formos o quê? Perfeitos. Só que a gente não entende que Paulo aqui agora, ele está falando sobre perfeição e permanência na igreja, sobre glória de Deus revelada na nossa vida, de uma forma que para a gente às vezes pode parecer uma coisa ambígua, porque a gente não está acostumado com, sabe, esse ambiente aqui de choque de cristianismo e judaísmo. Só que Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, eu quero que vocês pensem no que era a glória do Antigo Testamento e no que é a glória de Deus hoje. E aí ele fala: lembre-se do Sinai. Aqui Paulo está dizendo sobre um fato memorável em que a glória de Deus se manifestou. No Monte Sinai, Israel chegou no pé da montanha, e o que aconteceu? Nuvens, trovões, vozes, e eles ouviram o que? A voz de Deus dando os 10 mandamentos. E aí Deus disse os 10 mandamentos, e o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Só que logo em seguida, Deus ele fala: pede, Moisés, para o povo se aproximar de mim, porque eu tenho mais coisa para dizer. Gente, os 10 mandamentos, eles são o resumo de uma vida de aliança com Deus. Todo o resto da Bíblia é um comentário sobre como aplicar aquilo, principalmente no Antigo Testamento. Só que aí o povo fala assim: Moisés, pelo amor de Deus, não faz isso. Vai lá, vai você e fala com Deus, porque se a gente se aproximar, o que vai acontecer? A gente vai morrer. E a Bíblia fala então que Moisés subiu ao monte e ficou na presença de Deus quantos dias? 40 dias. E quando ele desceu, ele viu o povo o quê? Na idolatria do bezerro de ouro. Ele ficou irado, quebrou as tábuas, e aí Deus falou: Moisés, resolve a treta do bezerro e volta para o monte. Eu vou ter que renovar a aliança, eu tenho que falar contigo um monte de coisa. E aí Moisés sobe de novo. A aliança tem que ser renovada, porque o povo quebrou. E aí a Bíblia fala que quando Moisés desce a segunda vez do monte, o que aconteceu com o rosto de Moisés? O rosto dele resplandecia, brilhava, porque não é possível alguém estar na presença de Deus e não refletir o caráter dele, não refletir a bênção dessa presença. As pessoas olhavam para Moisés e a glória de Deus brilhava tanto, que o hebraico fala que de Moisés saíam chifres, porque o termo hebraico para poder é chifre. Por isso que alguns vão ver aí algumas obras, como o Moisés de Michelangelo, aquela estátua bonita que está, né? Tem um chifre saindo da cabeça de Moisés, porque o texto hebraico fala, era uma coisa tão louca a glória saindo, que era a coisa mais poderosa que eles podiam imaginar. É claro que não foi um chifre literal que saiu de Moisés, pelo amor de Deus, né? A mulher dele, o casamento feliz, tudo mais. Só que aí o povo falou assim: nossa,
O homem está com muita glória. E o que a Bíblia fala? Que Moisés colocou o quê? Um véu no rosto. E aí Paulo agora trabalha isso, ele fala, a gente lê isso e fala, nossa, que lindo. Moisés era tão consagrado, ele estava tanto com Deus, que ele botou um véu no rosto, porque as pessoas não conseguiam ver o quê? A glória. Só que o Espírito Santo vai em Paulo e fala o seguinte, Paulo, peraí, tem um detalhe, que ninguém percebeu, mas eu som dos corações, eu sei o que foi que aconteceu. Moisés colocou o véu no rosto, não é porque a glória era uma coisa, sabe, que o povo não podia ver, o rosto brilhando. Moisés colocou o véu no rosto, porque o que começou a acontecer com a glória? Ela começou a sumir. A glória que Moisés trouxe, o brilho, aquela coisa da presença, aquela áurea, como o pessoal costuma falar aí, né? Aquilo começou a desvanecer. E Moisés, ele botou um véu sobre ele, para que as pessoas não percebessem que aquela presença, aquela glória que ele havia trazido do Monte Sinai, o que estava acontecendo? Estava sumindo. A glória, ela passageira. Com o tempo, o brilho foi desaparecendo. E o que Paulo agora está dizendo aqui? Ele fala o seguinte, irmãos, no Novo Testamento é diferente. Enquanto no Antigo Testamento a glória desaparecia, no Novo Testamento, nessa nova aliança que você faz com Jesus, quando a gente vive a vida com Jesus na igreja, essa glória, ela vai crescendo dentro de nós. E agora o caminho é inverso. Moisés, muito poder, essa glória aí o que? Sumindo com o passar do tempo. Nós, nas nossas fraquezas, a gente se aproxima de Deus, a gente tem um encontro com Cristo, a nossa vida é transformada, e a nossa glória, ela vai o quê? Ela vai crescendo. Essa presença de Deus perceptível na vida do cristão, ela vai aumentando. Não é que você começa cheio do poder e vai se apagando. E isso, infelizmente, é um conceito infeliz que a gente tem na nossa cabeça. Ah, porque fulano é recém-batizado e ele está vivendo o quê? O primeiro amor. No nosso conceito, a pessoa recém-batizada, ela está igual a Moisés. Está cheia da paixão, só que infelizmente, você sabe como é que é, né, gente? É pancada da vida, é alguma coisa que um pastor faz e machuca você, é uma treta que rola na igreja, os problemas de casa, e o que acontece com aquele primeiro amor? Vai murchando, 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 e aí a vida é assim mesmo. E aí não me assusta, gente, de a gente não ficar na igreja, porque você vai perdendo a motivação. Eu queria que você entendesse uma coisa, muita gente hoje é a moda coach, vamos motivar. Gente, motivação é algo que eu não posso aumentar em você. Motivação é uma coisa que é você que constrói dentro. Se essa motivação ela vai diminuindo, é porque o que está acontecendo? É o que Paulo vai dizer, está faltando a presença, e essa presença é vivida através do quê? Porque a letra, ela mata, mas o Espírito, ele faz o quê? Ele dá vida. Paulo está dizendo, indo para a parte prática, de que a dinâmica do cristianismo é diferente. E se você tem a motivação certa, se você constrói o motivo certo, pelo qual você é adventista, pelo qual você é cristão, você permanece firme, embora a coisa fique pior, você cresce nessa presença de Deus, embora a vida te bata mais. Por quê? Porque a coisa mais linda é que você não precisa fingir ser perfeito. E para você que é jovem, eu queria que você botasse isso na sua cabeça em nome de Jesus. Você não vai tirar 10 sempre. Você não vai acertar sempre. Você vai errar. Você vai falhar, você vai fracassar, você vai mandar mal, você vai tomar uma decisão idiota, isso vai atrapalhar seu trabalho, seu casamento. Eu tenho 12 anos de líder jovem, de departamental. Continuo errando, irmãos. Volta e meia, pastor Gustavo tem que me chamar na chincha, botar no eixo.
Eu estou quantos anos de casado? Estou com 19 anos de ministério. Volta e meia eu olho para a minha vida e penso, nossa, tem muita coisa a melhorar. A gente está casado há 18 anos, né, amor? E ainda assim eu consigo fazer coisas que magoam a minha esposa. Porque eu não sou perfeito. Mas eu ando com Deus. Eu busco a presença dEle. Só que qual é a dinâmica aqui que eu quero falar com vocês? Esse é o problema. Às vezes eu chego e posso falar assim, olha gente, eu não sou perfeito, não é fácil, você vai fracassar. E é isso mesmo, continua como você está, Deus te ama. Isso é Satanás pregando. Agora a gente reconhecer que a gente não é perfeito, em vez de ser uma desculpa para eu permanecer como eu estou, tem que ser aquela consciência que me dá para eu poder buscar essa presença de Deus e eu crescer, porque, veja Moisés está usando um véu para cobrir o brilho no rosto, mas Paulo está dizendo o seguinte, nós não precisamos mais de véu, porque você pode viver com transparência. O cristianismo, gente, é um chamado para a gente parar de fingir que somos perfeitos, para a gente parar de fingir que a gente não tem dificuldade, principalmente no mundo de hoje, em que você tem as redes sociais que fazem parecer que todo mundo tem uma vida perfeita. Só que Deus, Ele chama você, jovem adventista, para ser autêntico. Você não precisa esconder a sua fraqueza. Deus está chamando você para você ser real. Porque quando alguém olha para a sua fraqueza, qual é a dinâmica? E é a dinâmica da minha vida, gente. Realmente, eu tenho essa fraqueza, mas Deus, Paulo falou lá em 2 Coríntios, Deus apareceu uma noite para ele, Jesus falou o seguinte, olha, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você entende essa dinâmica, o momento em que uma fraqueza aparece, é uma oportunidade para a glória de Deus continuar o processo de transformação que Deus está fazendo em você. E aí isso me leva à segunda coisa. Você está em um processo, e isso é bom. Por que isso é bom? Porque a transformação espiritual, gente, não vai acontecer de uma vez só. Paulo está dizendo que a gente é transformado de glória em glória. Isso significa que mesmo que hoje você ainda tenha falhas, Deus está trabalhando em você. E sabe, o importante não é ser perfeito. O que é importante? É estar crescendo. É você olhar para trás e perceber que você já amadureceu em algumas áreas. Isso já é um sinal de que Deus está agindo na sua vida. Sabe como é que a gente percebe que a gente está crescendo na graça de Deus? É quando acontece uma treta maligna no seu trabalho, você está com vontade de dar na cara de alguém. Já aconteceu isso com você? A mão coça, irmão, a mão coça, você é hoje, ninguém vai me segurar. E aí quando vem essa vontade, é o momento de Deus brilhar em você. Deus fala, calma aí, Fernandinha, eu vou assumir o controle, eu vou brilhar agora, hein? E aí você segura a onda. E aí você, quem te conhece vira e fala, cara, Fernanda, Fê, eu esperava que você, eu também. Mas sabe o que aconteceu? Nem eu sei explicar direito. Eu só sei que eu estou buscando mais a presença de Deus. A glória dele está se manifestando na minha vida. Eu estou num processo de amadurecimento. E olha, você tinha que ver a Fernanda de um ano atrás, viu? Irmãos, acontecem os negócios que a gente fala assim, meu Deus, como é que isso aconteceu? Eu sou do Rio de Janeiro. Sabe qual era a grande tentação da minha vida, irmãos? Quando tinha carnaval. E aí, aquilo que foi uma tentação a vida inteira para mim, quando eu era novo, fui crescendo na jornada com Deus. Aí eu vou visitar os retiros, passo dentro dos carnavais, não mexe mais. Por quê? Estou num processo. Mas houve um período que aquilo mexia muito. E aí sabe qual é o problema? Isso começa a mexer e você fala, realmente não dá para ser crente, tem que abandonar a fé, porque olha, se eu fosse realmente um crente consagrado, isso não mexia mais em mim. Não, calma, irmão. Calma, minha filha. Pelo contrário, porque você é um crente que está se consagrando, Deus está te dando força para você viver a verdade. E aí entra o último ponto aqui. Deus está chamando você para ter ousadia para viver a verdade, porque tem uma esperança dentro de você. Você não precisa ter medo de ser quem você é.
de falar da sua fé, ou de viver diferente da maioria. Você não precisa ter medo disso. E eu sei que no colégio, na faculdade, no trabalho, muitas vezes, mas de verdade, parece difícil demais viver de acordo com os valores de Cristo. A gente pensa e fala assim: pastor, eu não vou aguentar. Olha, pastor, estou indo para o História agora, e eu vou quebrar o barraco lá. Calma. É nessa tribulação que Deus ele dá a oportunidade de você olhar para dentro de você e depender do Espírito Santo e falar assim: Deus, me ajude a ser alguém melhor. E aí quando você entende que a glória de Deus está habitando em você e que ela está crescendo continuamente, você está ganhando coragem para não ser conformado com esse mundo. E aí vem a coisa mais bonita, eu fecho aqui. Deus se mostra ao mundo através de você. Quando Paulo fala, vocês são as cartas escritas, gente, isso aqui é uma coisa poderosa, porque antes, a glória de Deus era vista no rosto brilhante de Moisés. Antes, a glória de Deus era vista no tabernáculo. Antes, a glória de Deus era vista na coluna de fogo. Hoje, ela é vista em como você vive, nas suas atitudes, na forma de tratar com os outros. Aí você vai dizer assim: mas pastor, se essa glória é vista assim, acontece que muitas vezes eu arranjo um problema e eu vou ter que escolher perdoar. Quer dizer que não está perfeito. Sim, mas quando você escolhe perdoar, você age diferente do mundo. A glória de Deus se manifesta em você. Pastor, a galera está me chamando para uma balada. Está sendo difícil, eu estou tremendo na base. Será que eu sou alguém que está andando com Deus? Ei, quando você persevera e vai para o Atos, a glória de Deus está se manifestando em você. Pastor, todo mundo no meu trabalho, na minha repartição, não tem mais, paciência com ninguém. Mas aí quando você, no seu trabalho, é a pessoa certa, que trata as pessoas como Jesus tratava, a glória de Deus se manifesta em você. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? E aqui eu encerro. Você não precisa de um véu. E sabe qual é o problema da igreja hoje? Eu consigo daqui ver vários véus em rostos aqui nesse momento. As pessoas não podem saber quem eu sou. Eu tenho que parecer perfeito o tempo todo. Isso é uma pressão em cima da gente que é pastor. Isso é uma pressão em cima de quem é líder, uma pressão em cima de pai, de mãe. E eu sei que nesse momento tem gente aqui que está um véu de 2 metros na cara, lutando o tempo todo para parecer perfeito, lutando o tempo todo para parecer consagrado. Sei que não, rapaz, para com isso. O que Deus está fazendo na sua vida é justamente a ausência desse véu, é justamente as pessoas conhecerem as suas vulnerabilidades, é justamente as pessoas conhecerem as suas limitações, que mostra a presença de Deus. Porque quando você faz algo que ninguém esperava, quando você supera, quando você age de uma forma que pega todo mundo de surpresa, é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa através da sua fraqueza. E aí agora Deus vai te transformando dia a dia. E essa glória da nova aliança com Jesus não é algo que desaparece, pelo contrário, cresce. Viva com essa certeza então. Na antiga aliança o Espírito Santo habitava na Shekinah, no único lugar do mundo, entre os 2 querubins. Hoje ele está presente em pelo menos umas 400 a 500 pessoas presentes aqui dentro. E quando você vai para o seu trabalho, é isso que as pessoas percebem. Aí você pode estar aí sentado dizendo: mas espera aí, pastor, você deveria pregar Cristo. Você deveria pregar como Ele é suficiente e poderoso, como é maravilhoso ser cristão. Esse tipo de ousadia de tirar o véu, das pessoas verem as minhas limitações e defeitos, isso destrói a mensagem, porque faz o adventismo, o cristianismo ser algo menos atraente. E sabe qual é a resposta aqui que Paulo dá para a gente? É um categórico não. Presta atenção. A mensagem do Evangelho não é: creia em Cristo e seja perfeito agora. Não é. A mensagem do Evangelho é essa aqui: Cristo salva os pecadores.
E porque Ele salva pecadores, só o fato de você estar aqui dentro já é um reconhecimento de que você não presta, de que você é um pecador, de que você não tem como se salvar, de que você não merece entrar no céu por causa do que você construiu até aqui. Você vai entrar no céu é por causa do que Cristo fez. Você vai entrar no céu é por causa do que Ele está fazendo agora, nesse momento, no seu coração. E é isso agora que nos capacita, é isso que pega a gente inadequada, é isso que pega a gente insegura, é isso que pega a gente imperfeita, e faz você entender que é na sua fraqueza que Ele vai te encontrar, aonde quer que você esteja, e Ele vai trabalhar em você, para você ser uma nova criatura. Menos que ontem, não, menos que amanhã, e mais do que ontem. Eu sou um cristão. Já viu aquela coisa de obras na pista? Eu tenho uma faixa amarela na minha testa, amarela e preta, escrita em construção. E aí as pessoas vão vendo essa construção, e isso admira. Por quê? Porque a obra dele é dentro de nós, é exibida ao longo do tempo. Olha para trás. Olha para trás e vê como era a sua vida. Olha para trás e vê o rolê que você andava. Olha para trás e vê as páginas que você curtia. Olha para trás e vê qual que era o pensamento que estava sempre no seu coração. As palavras estavam sempre na sua boca. O Espírito de Deus estava ali trabalhando na sua vida. E você está crescendo à semelhança de Deus. É por isso que Paulo fala, você tem que ser ousado. E por que você vai ser ousado? Essa cara descoberta no trabalho, em casa, que vai fazer com que você espelhe o que Deus está fazendo em você. Viva sem véu. Tira essa máscara. E tenha a coragem de ser autêntico, mas não ser sem noção. Ser autêntico e dizer, olha, eu sou assim mesmo, sou imperfeito, mas eu estou em crescimento. Você não sabe o que eu era ontem, e você vai se surpreender com o que eu serei amanhã, pela graça de Deus. E aí, gente, quando a gente entende isso, o que vira a igreja? O lugar onde a gente pode ser a gente mesmo, onde as pessoas que erraram vão te ajudar. Seu casamento fracassou, Deus ele vai então capacitar você para ajudar alguém que está passando por uma situação assim. E você só vai ajudar, não é se... Imagina, o casamento falhou, aí chega eu, que nunca me divorciei, nunca teve... irmão, está faltando isso, porque o meu é assim, assim. O que ajuda quem está passando na pior? É alguém que passou por isso e fala, nossa, eu pensei em desanimar de tudo. Eu achei que Deus não era mais para mim, mas olha, eu superei. Ou quem sabe, olha, minha esposa perdoou. Mas sabe o que a gente faz? Esses testemunhos, eles se tornam tabus, porque a gente não pode errar nunca. E porque a gente não pode errar nunca, a gente não consegue tirar o véu. Ei, quem aqui está pronto para tirar o véu e viver essa transformação em Cristo em nome de Jesus? A gente vai ter um louvor agora. E durante o louvor, eu queria que você conversasse com Deus. Deus, isso aqui ainda é uma fraqueza na minha vida. Eu estou pensando em desistir, em desanimar. Mas perceba, Paulo fala, nós somos ministros, todos vocês, sacerdotes de uma nova aliança. Eu quero que a gente seja honesto com Deus. Deus, tem coisas que eu não consigo vencer. Mas hoje, pela graça de Deus, eu serei melhor que ontem, menos que amanhã, em nome de Jesus. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar.
isso aí, isso é crescer. Por trás de cada pessoa que deixa a igreja tem um pensamento: eu não consigo ser perfeito. Por trás de cada pessoa que deixa a igreja tem um pensamento: isso aqui não é um lugar perfeito. Na cabeça de cada pessoa que fica o pensamento: eu estou crescendo. A igreja está em crescimento. E aí quando você vê alguém que dá um mau testemunho, que te machuca, isso dói e você vai chorar e você vai reclamar. Paulo fez isso, mas você entende: Jesus veio salvar pecadores. Essa pessoa às vezes está num crescimento menor que o meu. Deus, me ajude. Alguns vão ter que tomar uma marretadinha na cabeça. Eu tomo de vez em quando, você também? E é nesse momento, você não desmonta, não sai da igreja, porque você não é perfeito. Então, sabe, absorva melhor as coisas. Ah, pastor, mas foi uma crítica amargurada. Beleza, mas às vezes o seu amigo não vai ter coragem. Deus permite isso para você despertar. E foi uma coisa ingrata, leva para Deus. Não foi o que Paulo fez? Senhor, tira esse espinho, sabe, da minha carne. E ele fala: a minha graça te basta. E é isso que eu queria que você pensasse. A frase que eu carrego sempre no meu coração: não importa o momento bom ou ruim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você é pai de jovens e adolescentes? Pega leve, estão em formação. Você é jovem? Tu vai ver coisa, filho. Segura na mão de Deus e vai. Por isso eu não saí da igreja ainda. Estou em construção. E se eu estou, irmãos, imagina vocês. Quem aqui gostaria de falar assim: pastor, ora por mim? Eu quero ser uma pessoa que está crescendo em Cristo, em nome de Jesus. Então fique em pé. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero consagrar sua vida a Deus agora. Ó Deus, obrigado. Aqui tem um tesouro precioso nesse trecho de 2 Coríntios. Obrigado porque somos ministros de uma nova aliança, em que a glória não se desvanece, mas ela vai crescendo. Quando a gente tem um pensamento perfeccionista, até para ler a Bíblia tem um véu, porque a gente não consegue ler aqueles trechos da Bíblia que Deus está gritando o tempo todo, que todos são pecadores e carecem da glória de Deus, de que a gente tem que continuar crescendo e combatendo o bom combate, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Pai, nesse momento eu te peço, para quem é pai e mãe, dá a presença do Espírito Santo, que dá esperança e ousadia de ser honesto com os filhos e de não cancelar e desistir deles. Para aqueles que são jovens, que eles possam entender que a gente não vive uma sociedade perfeita, que vão ter pessoas falhas, que pessoas vão nos desapontar, mas o que importa não é o desapontamento que as pessoas trazem, mas é que Deus está fazendo uma obra na nossa vida, de crescimento, de transformação. E para aqueles que estão às vezes cansados da igreja, aqui não é lugar de gente perfeita, é lugar de pecadores. Que possamos ter compreensão, que possamos aprender a aceitar a correção, e que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que essa glória cresça cada vez mais. É o que eu te rogo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.